Eu acho importante a gente interromper essa linearidade e falar de 2002. A campanha de 2002, ela é um divisor de águas na minha vida. Eu estava diretora de marketing da Prefeitura de Aracaju, a primeira diretora de marketing de um organograma que eu havia apresentado para a Secretaria de Comunicação. E a gente ia entrar na campanha estadual. Estava a movimentação em torno dos partidos que formariam um grande agrupamento em torno da figura de Marcelo Deda. Mas em 2002, ele não foi o candidato. O candidato foi o ex-senador José Eduardo Dutra, que também já partiu. Deda chegou para mim em 2002, no processo ainda de formação da chapa, e ele disse: olha só, você vai para a campanha de 2002 e você vai montar a equipe e vai coordenar a campanha. E eu fiquei extremamente assustada com aquele processo. E eu acho importante falar dessa campanha porque hoje, quando eu faço um exercício da memória para lembrar dela e dos acontecimentos dela, eu percebo que foi ali, naquele processo, que eu vivenciei a formação de impacto de tudo que viria depois para a minha vida. Porque, diferentemente da campanha de 2000, em que a gente tinha um número muito pequeno de partidos, acho que 3 ou 4, além do PT e PCdoB, que encabeçavam a chapa, a gente tinha o PCB, que fazia parte da chapa também, e era, portanto, uma chapa de esquerda. Em 2002, a gente teve a primeira movimentação de política de alianças, em que a gente teve a formação desse agrupamento que chegou depois ao governo do estado em 2006. Zé Eduardo foi o candidato ao governo do PT. E é importante registrar que Deda tentou articular muito um vice de outro partido. Mas, como era uma campanha que seria muito difícil, e de fato foi, nós não conseguimos ampliar. E acabou que nós tivemos uma chapa puro sangue em 2002. Zé Eduardo, candidato ao governo, e a companheira Conceição Vieira como sua vice. Uma mulher negra e candidata a vice-governadora. E nós fomos trabalhar na produtora. E eu vivenciei na formação daquela equipe e nos dias daquela campanha aquilo que hoje eu consigo enxergar com muita nitidez, que são os elementos que dificultam a inserção das mulheres em determinados ambientes de trabalho e no próprio ambiente da política. E os preconceitos que estão tão arraigados ainda na nossa sociedade. Foi uma campanha muito difícil e a equipe tinha o chamado conselho político e eu me via ali jovem, estudante de comunicação ainda, no meio de reuniões em que a predominância era de homens e de homens com uma idade e uma maturidade já bastante significativa. E eu percebi como era difícil ter voz. Intimidava participar daquelas reuniões e conseguir falar. Falar já era uma dificuldade. E eu vivenciei algumas situações em que ficou nítido para mim
como esse ambiente da política, ele é um ambiente que reproduz o elemento masculino, a masculinidade e o machismo presente na sociedade. Já no começo, eu lembro que na primeira semana, no primeiro programa, no primeiro momento de gravação, a gente teve um contratempo com relação à agenda de Deda prefeito. E ele precisava aparecer já no programa de televisão. E eu lembro que surgiu um grande ruído, porque a gente não conseguiu materializar aquela agenda, marcou 1, 2 vezes. E aí, de repente, a situação ela ficou tão delicada que precisou, já na largada, Deda fazer uma conversa comigo e com um dos homens que participavam da sua assessoria. E esse foi um diálogo marcante, porque existiu esse ruído, e aí nós sentamos para conversar e eu sustentei aquilo que eu tinha feito, porque eu tinha feito todos os procedimentos para que aquela agenda se materializasse. E aí ele chegou, olhou para mim, olhou para essa outra pessoa e ele disse: olha só, não me interessa os problemas de vocês ou o desentendimento de vocês. Nós estamos aqui nesse processo e essa campanha é prioridade para mim. Então vocês se entendam, eu preciso do trabalho dos dois e vocês tratem de dialogar e ajustar a minha agenda para que eu esteja aqui nos momentos em que eu precisar estar aqui e fazer as gravações. E ali, já naquela largada, eu percebi o que era esse ambiente do poder e da disputa por espaço, da disputa política. E um pouco depois, em outras experiências, também com essa tônica, eu lembro de maneira muito didática Deda dizendo: olha só, quando eu cheguei na Câmara Federal, com os meus companheiros de partido, com os meus companheiros de bancada de oposição, eu percebi o que eu já sabia, que é impossível viver no ambiente da política sem o fogo amigo. Você, preste atenção no que eu vou dizer, aprenda a lidar com isso. Isso vai estar presente em vários momentos da sua caminhada profissional, sobretudo nesse ambiente da política. Mas, enfim, quando eu paro para pensar nessa campanha de 2002, hoje, é muito nítido para mim refletir sobre a dificuldade das mulheres de atuarem no ambiente da política. E eram tantas as dificuldades nessa campanha que eu todo dia ia para casa. Eu lembro de vários momentos em que eu ia para casa e eu chorava quando eu chegava em casa e pensava que no outro dia eu tinha que ir para a produtora de novo. Mas eu ia e a gente encarou aquele processo, a gente conseguiu passar para o segundo turno numa disputa histórica. E 2002 foi um divisor de águas também, porque o fato de ter ido ao segundo turno, Zé Eduardo, a coligação, e disputado com João Alves Filho, o ex-governador, que também já não está, que não está mais entre nós também, mas que essa campanha de 2002 ela tem elementos dessa história recente da política sergipana, mas tem também o elemento de ter sido um marco divisor, porque ali foi uma grande escola em que eu aprendi que eu precisava me impor. E ao me impor, hoje eu faço essa reflexão com muita nitidez, foi muito fácil colocar adjetivos relacionados a Heloísa é muito dura, Heloísa é muito incisiva, Heloísa não é fácil. Mas não tinha como não ser fácil,
Sabem por quê? Porque se eu não me impusesse, se eu não aprendesse a transitar como mulher, como negra, nesses ambientes de disputa política e de poder, eu seria atropelada. E, muito provavelmente, os outros episódios dessa minha história pessoal e profissional não teriam se materializado.